Gente, eu estou aqui hoje com o Dr. Nelson Anunciato, que é neuroanatomista funcional e neurocientista. E é uma grande honra, Dr. Nelson, você estar aqui para poder ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o cérebro, né? Você é muito humilde, né? Escolheu justamente o cérebro para estudar, né? É uma coisa simples, né? Que é o órgão que rege tudo aqui no nosso corpo, né? Mas em realidade sou eu quem tem que agradecer, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho faz tempo, né? E eu acho assim muito legal você investir do seu tempo, né? E para ajudar as pessoas a compreender toda essa complexidade do corpo humano, para ter uma saúde melhor. O objetivo principal é ter saúde melhor. Obrigada. Eu que agradeço e nós agradecemos também. Dr. Nelson, eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu sou formada já há algum tempo, né? E na minha época a gente aprendia que o neurônio ele não se regenerava. E você trouxe uma informação muito boa pra gente. Eu gostaria que falasse sobre a neuroplasticidade pra gente. Ah, legal. Esse é um assunto muito bacana. Realmente assim é um mito, né? Para muitas pessoas ainda continua sendo um mito dentro da medicina, que o neurônio, e é verdade, ele é uma célula muito especializada, mas o mito então é que ele seja uma célula tão especializada que quando ele tem alguma lesão, ele não tem condições de se recuperar. Sim. Então qualquer pequena lesão significa a morte obrigatória do neurônio. Felizmente hoje nós sabemos que não é assim. Então quando a gente pensa numa célula nervosa, né, então a gente tem o corpo dela, a gente tem aqueles prolongamentos que se assemelham aos galhos de uma árvore, aos ramos de uma árvore, e a gente tem aquele prolongamento mais longo que é chamado de axônio. Então nós sabemos hoje que quando há lesões, tanto no axônio quanto nesses galhos da árvore, nas ramificações, a gente tem volta a crescer. Então nós temos a regeneração. O que não dá para regenerar é quando a membrana do neurônio tem alguma lesão. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Essa membrana ela está contendo lá dentro uma série de estruturas muito pequenas, como se fossem os nossos órgãos, os nossos pulmões, o nosso estômago, o nosso intestino. São chamadas de organelas citoplasmáticas. São órgãos pequenos que estão dentro da célula. Então, quando você rompe a barreira do corpo, aí esses órgãos saem para fora e aí esse neurônio morreu. Mas, mais uma vez, pensa o seguinte, né? O rabo da lagartixa. É isso que eu estava pensando. Né? Quando você corta o rabo volta a crescer com movimento. Sim. Então, se tem movimento, é sinal que tem músculo, mas também tem fibra nervosa mandando o músculo fazer aquele movimento. Então, quando você corta o axônio, né, que seria o rabo da lagartixa, esse axônio volta a crescer outra vez. Isso é chamado, então, de brotamento regenerativo. E em termos práticos, uma pessoa com um determinado tipo de lesão, ela poderia ter uma regressão. Ah, sim, exatamente. Olha que bacana. E isso é uma coisa muito importante, porque antigamente, então, todo paciente que tivesse alguma lesão, um acidente vascular, um traumatismo crânioencefálico, ele era fadado a nunca mais poder se recuperar. Só que nós sabemos disso, você que está nos assistindo sabe, conhece casos, conhece filmes, conhece pessoas, de repente algum ente querido, de que depois de uma lesão, a pessoa pode até logo depois da lesão estar com uma série de problemas, pode não poder falar, não poder caminhar, não poder deglutir, mas com o passar do tempo ela recupera essas funções. E é graças a isso que a Elodie já falou, que é a plasticidade do sistema nervoso. Muito interessante. Então é assim, em termos práticos, existem possibilidades de você voltar, né? De uma pessoa com um AVC, um acidente vascular cerebral, né? Com trauma também, né? Um trauma que não seja um trauma cortante, né? Um trauma medular, por exemplo, para um trauma mesmo, né? Que você tem uma lesão medular que tem a possibilidade de regenerar. E existem alguns tratamentos já para essa melhora? Sim, existem tratamentos. Você falou uma coisa interessante, como você citou a medula como exemplo, uma coisa interessante na neurociência é assim, quanto mais antiga a estrutura nervosa do ponto de vista filogenético, tanto menos plasticidade. Eu vou procurar me fazer entender. Quando a gente fala da medula espinal, a medula espinal ela é na nossa evolução uma estrutura muito antiga. Como ela é muito antiga, ela tem menos plasticidade, por exemplo, do que o cérebro. O cérebro, o córtex, que é uma estrutura mais nova que foi se desenvolvendo, por ser mais recente,
ele se desligou das amarras do determinismo genético. Ou seja, se a gente for comparar a plasticidade de uma lesão no córtex cerebral e de uma lesão na medula, o indivíduo com uma lesão no córtex cerebral tem mais chances, ele tem mais plasticidade do que o indivíduo com a lesão na medula. Interessante. Interessante, é muito interessante. A gente imagina o contrário, né? Que seria mais motor, tipo um ramo, né? Isso. E não o principal, né? E não o principal. Mas é assim, como o nosso cérebro ele teve que, durante a evolução, desenvolver estratégias, né, de sobrevivência, então ele não quis ficar amarrado no determinismo. Então por isso que cada um de nós, um tem mais a facilidade de aprender um idioma, o outro tem mais a facilidade matemática, o outro tem mais facilidade musical. Então nós temos já uma plasticidade cerebral de acordo com as inclinações de cada um. E quando tem uma lesão no cérebro, é mais fácil voltar. Agora, uma coisa que a gente tem sempre que pensar é na extensão da lesão. Evidentemente, quanto maior a extensão, claro, mais difícil. Claro. Né? Mas são coisas para a gente avaliar. Você perguntou de terapias, né? Então tem várias terapias. Tem desde terapias de célula-tronco, né? Você sabe que a célula-tronco é a célula que origina todas as outras células. Então as pessoas fazem implante de célula-tronco. Em loco mesmo? Em loco mesmo, tanto em nível de medula quanto em nível cerebral. É claro que essa terapia ainda não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse, mas a gente ainda tem que dominar toda essa técnica. Mas já é um começo. Mas é um começo. Mas tem outras terapias, como a fisioterapia ajuda muito, sim, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, até a psicologia. Pense o seguinte, ó, sempre que você modificar um comportamento seu, social, sempre que você modificar a sua postura, sempre que você modificar um tônus muscular, você está fazendo essas modificações através de rearranjos do seu sistema nervoso. E é isso que se chama plasticidade. Puxa, muito interessante mesmo. Muito obrigada. É um prazer. E a gente vai continuar conversando, hein? Com um prazer. Espero ter sido útil. Um abraço para vocês. Obrigada.